Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a essa questão que nós já estamos vendo de arte e tecnologia, certo? Pega lá o livro na página 17 e nós vamos ver arte sobre terra firme. Agora nós vamos ver as questões das land arts e logo aqui no início a gente tem natureza e intervenção artística e nós temos a Spiral Jetty, que é essa espiral que eles fazem assim no meio da água. E aí fala que essa espiral é a principal obra do artista norte-americano Robert Smithson. E trata-se de uma escultura gigante com a forma de pier em espiral. O que isso quer dizer? Que as pessoas podem caminhar sobre essa espiral, por isso que ela é considerada um pier, certo? E aí vocês vão grifar essa parte, bem essa parte que eu vou ler agora. Esta obra é classificada como land art, por se tratar de uma intervenção na própria natureza. Tudo bem? Então, essas intervenções que são feitas na própria natureza, elas são consideradas land art. O próprio nome já diz, que é land de terra ou, no questão aqui, natureza, tudo bem? Então, essas land arts geralmente são as intervenções que acontecem em estados que já tem com a natureza, certo? Então aqui nós também temos a Spiral Hill e a Broken Cycle, que é essa daqui, tá vendo? A Spiral Hill é essa espiral que tem aqui em cima e essa daqui é a Broken Circle. Então, tá vendo por que a Broken Circle? Porque ela tem essas bordinhas que não se completam. Se complementasse, seria um círculo completo. E aqui nós temos a espiral. E aqui o projeto delas, tanto da Broken Circle quanto da Spiral Hill. E aqui nós temos mais um projeto da Spiral Hill, tudo bem? Então, essas manifestações artísticas do Robert Smithson são muito famosas porque é uma estrutura que eles fazem já na própria natureza. Ele que foi um dos pioneiros dessa modalidade, ele trouxe essa forma revolucionária de arte. Então, as duas obras têm bastante essa intervenção. Tem que lembrar também que essa daqui é uma intervenção artística que é efêmera. O que isso quer dizer? Que com o passar dos anos ela vai deixar de existir. Então, por exemplo, essa que está na água. Se esse rio ou esse mar enche, né, porque a água é sal cristalizado e tudo mais que faz ali, mas se enche, o que acontece? A obra vai desaparecer. E se baixar de novo, dependendo de quanto tempo passe, pode ser que ela não esteja daquele mesmo jeito, tudo bem? Do mesmo jeito com as outras obras. Então, nós temos aqui essa montanha da Spiral Hill, que pode ser simplesmente acontecer a erosão dela através do tempo, e a outra também pode ser que o nível da água suba e ela desapareça da mesma forma. Então, tanto a água quanto o tempo, a erosão, chuva, calor, podem fazer com que essas obras deteriorem cada vez mais rápido. Tudo bem? Então, aqui nós temos um pouquinho sobre as land arts para vocês darem uma assimilada, e essas daqui são bem pesadas. Lá na página 18, nós temos Vivência e Registro em Arte, que são 4 perguntinhas para vocês fazerem, tudo bem? E pode fazer que é bem tranquilo. E aí, aqui no texto ao lado, nós temos um pouquinho sobre a vida do Robert Smithson, que fala que depois dessa fase dedicada à pintura e escultura, ele foi para esta outro lado, que é as land arts, que é um movimento de arte conceitual. E no texto também diz que ele foi um dos primeiros artistas a desenvolver essa técnica e esse conceito nos Estados Unidos. Lá na página 19, nós temos arte em novos campos. E aqui nós temos essa parte toda com um raio e daí vocês podem pensar, mas professora, como assim? Bom, ao empregar material encontrado em ambientes geográficos, a gente pode considerar a land art qualquer obra que aconteça nesse espaço aberto, seguindo o fluxo da natureza e intervindo nela. Então, como a gente tem ali uma intervenção que vai fincar estacas e ali esse campo de estacas de metal vai ser um atrativo para o raio, o que acontece? Quando dá aquela chuva de raios, aquela bem, sabe, quando fica só os raios e ainda não começou a chover,
É basicamente o que mostra essa obra. Então, ele fotografou o que estava acontecendo. E aí, nós temos bem no finalzinho do texto a descrição dessa obra, que é tipo... que é uma land art, sim, tudo bem? Lembrando que é intervenção. É uma land art e é uma obra do artista Walter de Maria. Então, aqui está escrito Lighting Field, que é um campo de raios. E nessa instalação, para que os relâmpagos rasgassem o céu com seus desenhos eletrizantes, de Maria colocou estacas de metal e criou uma planície de campo usando essas estacas. Então, assim, ele fez essa intervenção e o único registro dela vão ser as fotografias. Do mesmo jeito que as land arts, elas acabam deteriorando com o tempo e os únicos registros que sobram delas são os vídeos e as fotografias. Lembrando que para que algumas dessas obras ocorram, é necessário o uso de tecnologia, desde máquinas até as estacas que foram produzidas pelo homem, porque não é algo que a natureza vai produzir. E aí nós já vemos a intervenção tecnológica junto com a arte, tudo bem? Deem uma lidinha aqui nesse texto e vejam como a gente já está saindo das galerias, que são as artes prontas, num espaço fechado e controlado, para algo que seja maior, macro. Então as pessoas começaram a sair das galerias e dos museus e começaram a fazer as suas obras ao ar livre. Então a gente tem vários exemplos aí, não só de land art, mas de outras obras que podem ser consideradas também street arts, tudo bem? Lá na página 20, nós temos aqui arte com elementos naturais, que é para criar uma instalação com elementos naturais e, consequentemente, fazer as artes ali. Nós não vamos fazer essa, porque é muito difícil nós criarmos instalações dentro das nossas casas e não estamos indo na escola, e por isso não vamos fazer essa instalação. Mas vocês já fizeram atividade com arte e natureza e foi no bimestre passado e eu ainda tenho os registros delas, que foi muito útil e foi muito legal. Então vocês não precisam fazer essa atividade da página 20, só a da página 18 por enquanto. Partindo nesse sentido de coisas mais naturais, a gente vai lá para a página 21 na arte em natura. E aí a gente tem aqui algumas obras de Richard Long. O Richard Long, ele tem muito essa pegada mais simples, apesar de quando a gente olha assim a gente fala, nossa, mas não parece. Mas ele tem essa pegada mais simples e algumas coisas dentro de galerias, inclusive, tudo bem? E aí ele também emprega os elementos da natureza nas obras dele. É bem importante isso, por quê? Porque além de toda a tecnologia envolvida, ele também tem todo o trabalho de consciência ambiental. Porque, vamos supor, para uma tinta natural ser produzida, é bem menos componentes, é bem menos químicos do que para uma tinta que é mais industrializada. Então, quando você produz a sua tinta, você consegue usar materiais que sejam menos nocivos. E quando você compra a sua tinta, independente do lugar que seja, a não ser que seja uma casa de produtos naturais e que forneça esse tipo de coisa para telas e tudo mais, ele já tem um certo grau de toxicidade. Então, para produzir uma tinta ou para produzir, às vezes, alguns tecidos, é empenhado muita química e muitos produtos industriais, tá bom? Então, ele descobre que, no segundo parágrafo, a gente tem aqui, percorrendo diferentes regiões do mundo, Long deixava marcas artísticas de sua passagem, esculturas criadas com pedra, madeira, areia e todo tipo de resíduos naturais encontrados pelo caminho. Uma coisa que é muito legal é que ele coleta pigmentos nas viagens dele. Então, por exemplo, ele viu ali uma areia que é mais branca, ou ele viu uma areia que é escura. E aí ele vai coletando esses pigmentos, essas amostras, essas areias, para fabricar os próprios materiais para eles utilizarem nas obras. Então, isso é bem legal, porque acaba ficando uma coisa bem mais natural e bem menos agressiva, tanto para ele quanto para o meio ambiente. Na página 22, nós temos pintura com tinta natural, que é uma vivência e registro em arte. Essa página vocês também não vão fazer. Por quê? Porque é difícil a gente arrumar alguns pigmentos dentro das nossas casas para fazer isso. Um dos pigmentos que muita gente usou e meus alunos usaram bastante ano passado
foi o coloral que as nossas mães colocam na comida, ou páprica, e elas têm uma coloração diferenciada e elas dão para pintar também. Se você misturar com um pouquinho de água, você consegue aplicar tanto no papel quanto na tela. Só que não vai dar pra gente fazer porque vocês precisariam coletar terra, coletar outros elementos, talvez pegar algumas flores e dar uma macerada, ver o que sai. E não vamos fazer isso porque não tá seguro para todo mundo sair o tempo todo, eu entendo, principalmente para sair caçando coisas na rua ou coisas em outros lugares. Então, como algumas pessoas vão ter muita dificuldade para fazer isso, eu decidi pular essa atividade. Mas fiquem cientes da importância que é você conseguir preparar os seus próprios pigmentos. Porque uma tinta que você acha que é inofensiva, por exemplo, uma tinta acrílica branca. Daí você fala, uma tinta acrílica branca. Só que a tinta branca geralmente é uma das mais tóxicas que existem. Por quê? Porque são utilizados muitos elementos químicos para aquela tinta ser confeccionada. Não existe um elemento que você possa usar e tirar a cor dele, extrair a cor dele, que seja totalmente branco. Tudo bem? Do mesmo jeito que a gente pode extrair cores pretas de alguns elementos, por exemplo, o carvão, ou a tinta que vem dentro do polvo, por exemplo, o urucum que vem da árvore, a gente pode extrair diferentes cores, espirulina que fica azul. Então, a gente tem elementos naturais que conseguem fazer as cores, uma beterraba que pode deixar mais magenta, só que o branco a gente não consegue retirar da natureza. Então é muito importante a gente saber isso, porque às vezes as pessoas acham, mas branco não tem problema nenhum, quando na verdade tem. Se a gente pensar de onde vão sair aquelas pigmentos, aquelas cores. Tudo bem? Então, por hoje nós vamos encerrar aqui. Façam a página 18 para mim, enviem pelo Schools. Quem ainda não preparou ali o trabalho do Stabile, começa a preparar, tudo bem? Lembrando que são feitos com recicláveis. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tudo bem? Por hoje é só, galera. Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham uma ótima semana. E tchau!